Reis capítulo 13. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente lá. 1 Reis capítulo 13. Eu não vou pregar tudo de novo, tá? Não vou pregar, mas eu quero voltar aqui em alguns detalhes para a gente continuar na mensagem de hoje em nome de Jesus. 1 Reis capítulo 13. Abra sua Bíblia por gentileza. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Quem estava aqui domingo? Deixa eu ver, levanta a mão. Que culto maravilhoso que Deus nos deu, né? Que coisa boa que foi, tanto a palavra, a oração, a presença de Deus. Tenho certeza que você foi tocado pela presença do Espírito Santo. Mas eu quero continuar trazendo aqui algumas coisas que Deus falou conosco no domingo, e a partir de então continuar na mensagem de hoje. 1 Reis capítulo 13, nós vamos ver lá no versículo 11, rapidinho, tá? Deixa eu só resumir aqui para não ficar repetitivo o que já foi falado aqui no domingo. Eu estava contando aqui para os irmãos o seguinte, que a nação de Israel chegou num tempo em que ela se dividiu em duas. Presta atenção para você entender isso aqui, para você não perder. Eram 12 tribos de Israel, sempre foram, né? Que saíram dos 12 filhos de Jacó, não é isso? Os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, se tornaram as 12 tribos de Israel, chamada nação de Israel. Davi foi rei de Israel. Depois de Davi, quem foi o rei? Quem lembra? Salomão, filho de Davi. E depois de Salomão, veio Roboão, filho de Salomão. Na época do rei Roboão, eu estava dizendo que foi quando teve a divisão. Foi assim, vamos usar de exemplo aqui a igreja, né? De um lado ficou 2 tribos para cá, e do outro lado 10 tribos. A nação de Israel foi dividida, ficou sendo chamada Israel e Judá. O que aconteceu, pastor? Aqui desse lado, um exemplo, ficou o templo, que foi conhecido templo de Salomão, que Deus deu a Salomão construir, que era a igreja do povo de Israel, era onde o povo de Israel ia adorar a Deus, e era só ali que o povo de Israel podia adorar a Deus. Então o que acontecia? No dia do culto, o povo que estava do lado de cá, tinha que fazer o quê? Tinha que ir lá, adorar a Deus aonde? No templo, porque todo Israel só podia adorar a Deus no templo, porque ficou do lado das 2 tribos. O que o rei daqui fez? O rei Jeroboão, que não era da família real, era só um rapaz muito esforçado que Deus levantou, e Deus deu 10 tribos de Israel na mão dele. Olha para você ver como ele foi infiel, que ele não era nada, ele não confiou em Deus. Por quê? Toda vez que o povo daqui ia para lá no templo adorar a Deus, ele ficava com medo no coração do povo não voltar mais, do povo abandonar ele. Deu para entender, sim ou não? Aí o que ele fez? A ideia que ele teve: vou fazer o seguinte, vou fazer uma igreja aqui, vou fazer um templo aqui também, porque se eu fizer um templo aqui, o povo não precisa ir mais lá. Aí a Bíblia fala, olha só que coisa séria, da cabeça dele, ele foi lá e fez um templo, fez um altar, pegou qualquer um para ser sacerdote, não podia, porque o sacerdote só podia ser da tribo de Levi, e colocou para ser sacerdote e falou para o povo, vamos falar que é o povo daqui, olha aqui para mim, olha, vocês não precisam mais ir para lá, viu? Adorar a Deus no templo lá, porque agora nós temos o nosso templo aqui, e é igual o de lá, vocês podem adorar a Deus aqui. E com isso Jeroboão fez todo aquele povo das 10 tribos se desviar do mandamento de quem? De Deus, do Senhor. Irmão, isso deixou o coração de Deus chateado. Foi onde Deus enviou um homem de Deus, que nós vimos aqui domingo, para ir lá profetizar contra aquele altar que Jeroboão tinha inventado da cabeça dele. E Deus falou para o homem de Deus, vai lá e profetiza sobre aquele altar, que aquele altar vai rachar. E o homem de Deus foi lá, não fala o nome desse homem de Deus, mas ele era muito íntimo de Deus, porque ele tinha autoridade para falar até com o rei. Ele chegou lá e falou assim, olha, esse altar vai
rachar. E o altar rachou. Sabe o que o rei Jeroboão fez? Apontou o dedo e falou assim, ó, prende esse homem. A hora que ele apontou o dedo, a mão dele ficou dura. Olha que coisa. Olha como esse homem de Deus era realmente ligado a Deus. Aí ele se desesperou e pediu, pelo amor de Deus, homem de Deus, ora por mim. Se arrependeu, o homem de Deus orou, aí a mão dele voltou. Aí ele chamou o homem de Deus e falou assim, homem de Deus, vamos na minha casa, vou te dar presentes, vamos comigo para você se confortar lá. Disse, não, de jeito nenhum. Não posso voltar para a tua casa, nem comer pão, nem beber água, nem voltar pelo mesmo caminho, que é o que você ouviu domingo, porque assim me foi mandado pela palavra de quem? Do Senhor. Até aqui eu falei para você, eu resumi para você o capítulo 13, desde o versículo 1. Aí chegou no versículo 11, foi onde a gente leu domingo. Depois de tudo isso, olha lá, ó. E morava em Betel um profeta velho, e vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera a quem? Ao rei. Então aqui talvez já faz mais sentido para você, porque nesse mesmo lugar, nesse mesmo dia, esse profeta velho ficou sabendo pelos filhos tudo que eu contei aqui para você, tudo que o homem de Deus havia feito. E eu fiquei meditando mais nisso aqui até depois de domingo, sabe? E veio no meu coração, o que esse profeta velho ganhou tirando esse homem de Deus do caminho, irmão? Porque se você parar para prestar atenção, ele não ganhou nada com isso. Quando ele fica sabendo disso, eu não sei o que levou ele a tomar essa decisão. Sei que ele foi usado pelo diabo, claro. Mas talvez porque ele foi um profeta e ele já estava velho, quem sabe já não estava sendo mais usado por Deus, por inveja, sei lá, qual sentimento, mas só para ver cair aquele homem de Deus que ele ouviu, que Deus tinha usado para fazer tudo aquilo. Olha o que ele faz, versículo 12. E disse-lhes seu pai, por que caminho se foi? E vieram seus filhos, e viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. 13 agora, presta atenção. Então dissera a seus filhos, albardai-me o jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. 14. E foi-se após o homem de Deus. Então aqui eu quero chamar a sua atenção, que foi coisas que eu não falei aqui no domingo. Presta atenção, olha pastor. Ele só queria saber por que caminho tinha ido quem? O homem de Deus. Quando ele descobre, para onde que ele foi? Ô filhos, me conta, para que caminho esse homem de Deus que fez tudo isso aí que vocês disseram? Que caminho que ele pegou, para onde ele foi? Ah, foi por aqui. Ele falou, é só isso que eu queria saber, porque eu vou seguir no mesmo caminho. Olha para o pastor. E aí Deus falou no meu coração, porque ele não quis ir pelo mesmo caminho do homem de Deus para aprender com ele. Ele não quis ir pelo mesmo caminho do homem de Deus para fazer igual ele, ou para incentivá-lo, ou para fazer igual, para receber o que o homem de Deus estava recebendo, não. Ele só quis saber o caminho que o homem de Deus estava indo, e seguiu o mesmo caminho, só para alcançá-lo e fazer o quê? E derrubá-lo. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Nem todo mundo que te segue, que quer saber ao teu respeito, para onde você vai, o que é que você está fazendo, é porque quer te acompanhar, é porque quer seguir o seu exemplo. Tem muita gente que só quer te seguir, meu irmão, pelo prazer de te alcançar, para fazer o quê? Te derrubar. Então toma muito cuidado. Em que sentido, pastor? No sentido de que nem todo mundo que quer saber o teu respeito está querendo te ajudar, te incentivar. Mas para onde que ele foi? O que ele foi fazer? Foi para lá. Ah, eu queria saber mesmo. Porque o interesse dele era alcançar aquele homem de Deus, até fazer o quê? Derrubá-lo. Mas não tem problema, que tem muita coisa querendo te alcançar para te derrubar, isso não tem problema. Sempre teve, sempre vai ter.
que existem muitos demônios, que existem muitas pessoas usadas pelo diabo, tentando chegar até você para te derrubar, isso sempre teve e sempre vai ter. Só que isso nunca vai te alcançar, desde que, como eu disse domingo, você nunca pare. Só tem uma coisa que garante que você não vai ser alcançado por aquilo que vem seguindo atrás de você, querendo te alcançar para te derrubar. O que é, pastor? É que você nunca pare, é que você continue. Porque o grande erro do homem de Deus foi esse, ó. E foi-se após o homem de Deus. Ele já estava uma distância longe, ele era bem mais jovem do que ele, com certeza ele tomaria uma distância muito grande. Só que qual foi o erro? E o achou de que maneira? Assentado debaixo de um carvalho. Achou ele como? Parado. Irmão, já era um profeta velho, ele nunca ia alcançar um homem de Deus que estava em pleno vigor, que já estava para estar longe. Mas o erro do homem de Deus qual foi, pastor? Ele parou. E aí eu volto no que foi falado domingo, irmão, não para. Porque quando você para, você vai ser alcançado por aquilo que quer te derrubar. Não para o que, pastor? Não para de orar, não para de ouvir a palavra, não para de obedecer a Deus, não para de fazer o que Deus mandou você fazer. Eu dizia domingo, ó, a corrida que Deus te colocou é a tua segurança. O andar com Deus, como eu dizia, é igual andar de bicicleta, lembra? Qual é a única maneira de permanecer equilibrado numa bicicleta? É não o quê? É não parar. E quando você estiver andando, você consegue se equilibrar. Agora para, o que acontece? Você cai. Então andar com Deus é igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Você cai. Não para não. Para com essa historinha de dar um tempo. Olha, quantas vezes eu vi isso aí na igreja nesses últimos dias aí. Da pandemia para cá nem se fala. Ah, pastor, vou dar um tempo porque eu estou muito cansado. Ah, pastor, vou dar um tempo porque estou com muita coisa para fazer. Não, irmão, olha, esteja como for a sua vida, a sua correria. Eu sei que tem a correria, eu sei que tem o trabalho, eu sei que tem tanta coisa, mas não para de buscar Deus. Continua na igreja, continua orando, continua ouvindo a palavra, participando dos cultos, dos propósitos, das campanhas. Não pare. Por quê, pastor? Enquanto você não para, o diabo que quer te derrubar jamais vai te alcançar. E aí a gente continuou, tudo isso aqui eu falei domingo, deixa eu correr aqui para não ficar só no que já foi falado, né? Versículo 15. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Ele queria convencer ele a voltar, né? 16. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco contigo comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. 17, aquele detalhe, ó, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem pão, nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. 18 agora, ó, esse versículo aqui é forte. Esse versículo é o versículo da persuasão, do convencimento. Ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. O convencimento desse homem começa a partir daqui. Como é que ele começa a persuadir, a convencer o homem de Deus? Dizendo para ele assim, olha, mas eu também sou profeta igual você. E eu também ouço Deus. Eu também estou na presença de Deus. Eu também tenho autoridade para falar. Enfim, você pode colocar qualquer coisa aqui. E olha como ele vai dizer. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Abre parênteses ali, que diz? Porém o que? Mentiu-lhe. Esta persuasão aqui, já que a gente vem falando tanto de convencimento, persuasão, isso aqui me chamou muita atenção. Por quê, pastor? Porque ele usa uma coisa de Deus, um cargo, uma autoridade, e até mesmo uma coisa linda que é um anjo. Imagina você ver um anjo. Só que tudo isso era o quê? Mentira. Cuidado com esse negócio, irmão. Porque eu também sou, porque eu também faço. Por quê? Duas coisas que eu não falei domingo aqui, eu vou falar para você e daí a gente continua.
Fala comigo aqui, a salvação é individual e a responsabilidade é pessoal. Vamos de novo? Vamos lá, ó. A salvação é individual e a responsabilidade é pessoal. Então olha, pastor, não cai nessa de que eu sou e eu também faço, porque lá no dia do juízo, cada um vai dar conta de quem? De si. Cuidado, porque o diabo vai querer te convencer assim. Um exemplo, né? Mas eu também sou casado. Eu acho que não tem nada a ver. Então fica com o que você acha, que eu vou ficar com o que a palavra de Deus falou comigo. Porque a salvação, ela é o quê? Individual. E a responsabilidade, ela é o quê? Pessoal. Eu não vou poder chegar lá no último dia e falar assim: Senhor, mas eu voltei porque o outro falou que era profeta igual eu e fazia. Sabe o que Deus vai falar para nós? O que tem a ver você com o outro? Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque tem muita gente voltando atrás, porque está encontrando alguém que se diz cristão, fazendo alguma coisa que não se deve fazer, e dizendo: mas eu também sou cristão, sou batizado, eu também tenho Deus no meu coração. E a pessoa está dizendo: bom, se ela faz, eu também posso o quê? Eu posso? Não sei. O que Deus falou comigo pela palavra? Mas se ele fez, eu também posso fazer. Lembrando, duas coisas: a salvação é o quê? Individual. E a responsabilidade é o quê? É pessoal. Não vai nessa, irmão. Mas a minha amiga vai na igreja tal e ela faz. O que Deus falou com você? Mas o fulano que eu conheço é batizado e ele faz. Mas o que Deus falou com você? Porque ele sabia o que Deus tinha falado com ele pela palavra. Quem está entendendo, diga amém. Ele sabia, meu irmão. Só que olha como ele vai ser convencido. Ele começa dizendo: eu também sou profeta igual a você, e um anjo de Deus me apareceu. Nossa, imagina que coisa forte, tremenda. Meu irmão, nem todo mundo que está falando coisa bonita, tremenda, está falando a verdade. Porque ali está dizendo, e porém o que? Mentiu. Tudo mentira, só para impressionar, só para persuadir, só para convencer. E o final você já sabe, não vou ficar nisso aqui, porque você já ouviu domingo. Quem entendeu, diga amém. Então cuidado com esse negócio. O que eu quero continuar a partir daqui? Como eu falei para você, hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de Elias. Está aí mesmo em 1 Reis, mas no capítulo 19, vamos lá. Capítulo 19, no versículo 1. Está em 1 Reis mesmo, está pertinho, tá? Capítulo 19, verso 1. Mas fulano é pastor, mas profeta, e também faz. O outro também trabalha com isso, ele faz. Imagina, um exemplo, você trabalha com um negócio, você sabe que Deus falou com você, você tem que cobrar um preço justo, um exemplo, tá? Te dando um exemplo, você tem que cobrar um preço justo. E aí chega alguém e fala assim: não, mas você não pode fazer assim, porque senão você vai ter prejuízo, um exemplo, né? Você fala: não, mas é o correto, eu vou fazer da maneira que é certa. Mas o fulano de tal também trabalha com isso, e ele faz de um jeito errado, ele faz de uma maneira que não pode, ele também vai na igreja e ele faz. E aí é onde muita gente é convencida, é onde muito cristão fala assim: bom, você também vai na igreja, você também é de Deus e também faz, então também vou começar a fazer, também vou começar a cobrar alguma coisa que não pode cobrar, a tirar por fora uma coisa que não pode tirar. Meu irmão, faz isso não, porque no final você não vai dar conta a Deus falando do outro, você só vai poder dar conta a Deus falando de quem? De quem? De si. Presta atenção nisso. Deixa a sua Bíblia aberta aí, eu pedi para você abrir, é 1 Reis que eu falei, né? Capítulo 19, versículo 1. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei se eu não marquei.
Deixa eu ver se é 1 Coríntios. A Bíblia fala que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta de si mesmo e não dos outros. Eu não tinha marcado aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Está lá já? Vocês estão ligeiros demais. É isso mesmo, 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, mal. Não vou poder falar do outro. Pastor, mas olha, eu deixei de fazer. Senhor, eu voltei porque ele também era profeta igual eu e me convenceu. Não, mas não é porque ele é profeta igual você tem que ouvir a ele. Porque ele tem o cargo igual o seu, ele tem a autoridade igual a sua. Não interessa, seja quem for. Você tem que ficar na palavra que Deus te deu. Toma muito cuidado com isso. Eu fiquei pensando, meditando nisso. O que aquele profeta velho ganhou por ter derrubado aquele homem de Deus? Nada. Foi pelo simples prazer de derrubar, pelo simples prazer de vê-lo cair. Pode ter certeza que ele não foi salvo por ter feito aquilo. Ele já era um profeta que já estava na mão do diabo, porque ele já estava andando no quê? Na mentira. A situação dele não melhorou em nada, ele já estava caído, ele só queria derrubar mais um. Irmão, isso é coisa séria, hein? Presta atenção. Eu nunca vi uma pessoa que está fora da igreja melhorar a vida de ninguém, melhorar a sua vida tirando ninguém da igreja, mas a pessoa tem o prazer de tirar. Ela está desviada, ela quer desviar mais um. Ela está afastada, ela quer afastar mais um. Ela já saiu do caminho, mas ela quer tirar mais um, pelo simples prazer de derrubar. Cuidado, meu irmão, fica ligado com Deus, porque nós vamos prestar conta de nós mesmos. Volta lá agora em 1 Reis capítulo 19, vou te mostrar um outro exemplo aqui. Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Aí você já conhece, né? Versículo 3 fala: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, o seu ajudante. Já expliquei isso aqui, né? Ele se afastou daquele que o ajudava. E aí vem o versículo 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e agora vai ficar parecido com a primeira história, e veio e se assentou. Aonde? Debaixo de um zimbro. Só mudou a árvore, mas a situação foi a mesma. Elias está na presença de Deus, está naquela fé, está sendo usado por Deus tremendamente. De repente vem uma ameaça: vou acabar com a tua vida, vou destruir você, igual você estava fazendo lá com os profetas de Baal. Ele foge, ele corre, ele começa a se desfazer daquilo que o ajudava. Eu falei isso aqui, se eu não me engano, foi na vigília da virada. Você que estava aqui, você vai lembrar. Não deixa aquilo que te ajuda. Primeiro passo de uma pessoa que começa a cair na fé, presta atenção, ela começa a se afastar daquilo que ajuda ela. Ele começa a se afastar daquilo que ajuda ele. Por exemplo, olha para o pastor: vir ao culto te ajuda, sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar, eu quero que você seja sincero. Vir ao culto te ajuda, sim ou não? Claro que te ajuda, irmão. Eu falo que nem sempre fui pastor, já tive aí sentado, e quantas vezes vir ao culto me ajudou. Cheguei desanimado, prostrado, caído, veio aquela palavra, aquela oração, aquele louvor me levantou, eu saía do culto renovado. Então vou perguntar de novo: vir ao culto te ajuda ou não?
então não deixe de vir ao culto, não deixe o que te ajuda. Não deixa, que o primeiro passo da pessoa quando começa a cair, eu dizia na vigília da virada que nós tivemos aqui, ninguém cai, já vem o quê? Caindo. Primeira coisa que ele fez foi isso, ó, volta no versículo 3 de novo, e deixou ali o seu moço, acho que a Bíblia atualizada fala ajudante, ou que o ajudava, vê para mim aí, não, ali fala servo, eu não sei se é a NVI, que fala aquele que o ajudava, não, está o seu moço ali, vê aí para mim, se é a linguagem de hoje, NVI, dá uma conferida aí para mim, ali ó, olha lá, fala assim ó, e ele ficou com medo, para salvar a sua vida fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante, deixou ali o que o ajudava. Quanta gente quando começa a cair na fé não percebe, por que começa a parar, pastor? Porque começa a deixar o que o ajuda. Se vir ao culto te ajuda, não deixa de vir ao culto, porque quando você deixar de vir ao culto, você vai deixar de ser ajudado. Quem está entendendo, diga amém. Eu sempre falo, você que faz a obra, nós, os irmãos que me ajudam aqui, eu falo, fazer a obra não ajuda a obra, ajuda mais a gente. E quanta gente quando começa a coisa a ficar difícil, deixa de fazer a obra, deixa de fazer aquilo que o ajudava, e depois acaba parando. Por quê, pastor? Porque era a obra que o ajudava a permanecer, era fazer a vontade de Deus que o ajudava a permanecer, e ele deixou aquilo que o ajudava. Não deixa, meu irmão. A oração te ajuda, sim ou não? Ajuda ou não ajuda? Então não deixa de orar. Ouvir a palavra te ajuda ou não te ajuda? Então não deixa de ouvir a palavra. Sabe, vai sendo coisinhas assim que a gente não percebe, que são coisas que nos ajudam muito, e que a gente começa a fazer o quê? A deixar. Não deixa, irmão, as coisas que te ajudam. Pastor, me ajuda tanto aquela oração de manhã, por exemplo, nós estamos fazendo aqui 6 horas da manhã, nossa pastor, como me ajuda. Então não deixa de fazer, não para. Amém, Jesus? Tem coisa que não pode parar, vem batendo nesse assunto. Pastor, olha, me ajuda tanto ouvir a palavra, então não deixa de ouvir a palavra. Ah, tem gente, pastor, que me ajuda tanto, então não se afasta daquelas pessoas que te ajudam, não. Primeiro passo de alguém que começa a se esfriar na fé é se afastar de quem ajuda ela. Você já reparou isso? A pessoa começa a se afastar de quem ajuda. Aquele irmão que está sempre orando ou sempre perguntando, e aí, irmão, como é que você está? Aí já não quer mais responder. Mas peraí, não se afasta das pessoas que te ajudam. É o diabo que leva você longe das pessoas que te ajudam. Você sabia disso? Pessoas que oram por você, pessoas que estão sempre te repreendendo, sempre te levando para a igreja, chamando sua atenção, sempre te incentivando. Então não deixa o que te ajuda, porque o próximo passo vai ser parar. Quando ele deixou o que o ajudava, o seu ajudante, né? Diz no versículo 4 agora, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Quando ele para, quando ele se assenta, olha o que acontece, e pediu em seu ânimo o quê? A morte. Sabe quem alcança? Lembra que eu falei? Quando você para, você vai ser alcançado por aquilo que estava te perseguindo. Quem é que alcançou o Elias, pastor? A depressão. A depressão, o desejo de morte. Meu irmão, quanta gente, se hoje parar, a depressão vai alcançar de novo. Um dia você já se libertou disso, e você tá bem porque você está na caminhada com Deus. Você está correndo, mas deixa o que te ajuda para você ver. Para de orar, para de vir ao culto, para de ouvir a palavra, vai parando, até chegar um momento em que aquilo que estava querendo te alcançar, consegue te encontrar sentado, debaixo daquela sombra, te encontra parado, pronto, te alcançou. Quando ele senta debaixo daquele zimbro, eu enxergo como se fosse um sentimento, aquele sentimento de depressão envolve ele. Quem já teve depressão fala, parece que tudo fica escuro, parece que tudo fica cinza, parece que tudo fica sem sentido, não tem ânimo para nada, graça para nada. Eu imagino que nessa hora o Elias ficou assim, aquilo chegou, ele vira para o céu e fala, Deus, eu quero morrer.
Mas por que a depressão alcançou ele? A vontade de morrer, a vontade de se matar. Porque ele o quê? Parou. Irmão, não é brincadeira, estou falando para você. Ninguém cai de um dia para o outro. Quando você vê um cristão pensando em morte, pensando até em fazer uma besteira consigo mesmo, mas foi de uma hora para outra. Não, ele começou a deixar as coisas que ajudavam ele e não percebeu. Irmão, parece coisa simples, mas te ajuda tanto que você nem imagina. Você só vai ver o quanto te ajudava quando você para. Não é assim? Tem coisas que você vai ver, só vai perceber o quanto te ajudava quando você para. E aí, meu irmão, aquilo que estava querendo te alcançar, te alcança. Vem de novo aquela depressão, te alcança de novo o desânimo, te alcança de novo a ansiedade, o medo toma conta. Olha o Elias lá pedindo a Deus: Senhor, eu quero morrer. Pediu em seu ânimo a morte, mas Deus não ouve. O que Deus fala, pastor? Vamos lá, que aqui você já conhece, eu vou correr para a gente encerrar. Já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eu vou mostrar para você o que Deus queria agora que ele fizesse. E eis então que um anjo o tocou e lhe dissera: levanta-te e faz o quê? E come, se alimenta. Olha para o pastor, Deus não quer ninguém parado. Por quê, pastor? Porque a pessoa parada, ela vai ser alcançada por aquele mal que já estava atrás dela há muito tempo, só não tinha alcançado ainda porque não tinha o quê? Parado. Mas agora que parou, o mal alcança. E qual é o único jeito, pastor, de ser liberto, de vencer esse mal? Fala comigo, é voltar a caminhar, é voltar a correr. Tem que ser assim. Por isso que o anjo de Deus já vem dizendo para ele: ó, levanta e faz o quê? Come, porque parado aí você não vai se libertar nunca. Não vai, irmão. O único jeito de deixar para trás a depressão, o pecado, o desânimo, é voltar a caminhar, voltar a vir na igreja, voltar a vir nos cultos, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar, voltar a clamar. Senão, não tem como. Deus quer urgente que você volte a caminhar. Levanta-te e come, diz aí, né? Volta aí para o versículo 5. Aliás, o 6 agora, né? E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Olha o que vai acontecer agora, ó. E comeu e bebeu. E o que aconteceu? E tornou a deitar-se. Ele não conseguia sair do lugar. Estou falando para você. Por quê? Porque a depressão alcançou ele. E a depressão só continuaria se ele permanecesse aonde? Deitado, parado, desanimado. Porque se ele se levantasse, ele venceria. E você vai ver que ele venceu. Mas quando ele venceu? Quando ele voltou a caminhar. Estou falando para você, desde domingo está no meu coração. A tua corrida, a tua caminhada é a tua segurança. Enquanto você estiver correndo, o diabo que quer te alcançar não te alcança. Enquanto você estiver correndo, a depressão que quer te alcançar não te alcança. Quando você estiver orando, jejuando, buscando, campanha, culto, palavra, oração, sem parar, aquele demônio não te alcança. Ô pastor, mas tem tempos que dá aquela esfriada. Ô irmão, você pode estar cansado, mas continua, nem que for, não está podendo correr, caminha, mas não para. Pastor, nem caminhar estou podendo, então se arrasta, mas não para. Porque se você parar, aquilo te alcança, aquele mal te alcança. E aí para sair dele é só voltando a caminhar, não tem outro jeito. Olha o que diz aí, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. Você tem que voltar a caminhar. Rapaz, olha, tem muita coisa para percorrer, a única solução é continuar em frente. Eu não sei o que você está passando, mas eu te digo uma coisa: não é parado, não é desanimando que você vai conseguir vencer isso. Você tem que voltar para a corrida, irmão. Aquilo ali era um anjo chacoalhando ele, dizendo: volta, Elias, a caminhar, volta a correr, volta, o caminho ainda é comprido. Senhor, mas eu não tenho força. Então eu te dou força. Você quer voltar a caminhar? Quero, pastor, mas não tem força. Quer voltar a orar? Quero, mas não tem força para voltar a orar. Quer voltar a vir para a igreja, mas não tem força. Pede a Deus que Deus te dá. A força Deus te dá, diga glória a Deus. Mas a atitude tem que ser sua. Estava lá,
pão e água, aquilo era a força que ele precisava. Mas sem atitude ele não ia levantar. O anjo vem, toca a segunda vez e fala: levanta, versículo 8. Como é que começa o versículo 8? Lê comigo. E levantou-se. Teve que ter uma atitude dele. Levantou-se, comeu e bebeu. E escuta agora, ó, com a força daquela comida, o que diz aí? Caminhou. Quanto tempo? 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Diga glória a Deus. Não teve depressão que alcançou ele mais, porque depois daquela comida, ele não parava nem de noite. Dá um glória a Deus bem forte. Nem de noite. Ele entendeu que a coisa foi tão séria. Eu entendo assim que, falando desse assunto, que o Elias não queria parar nem de noite, porque ele tinha medo de ser alcançado de novo por aquilo. Ele caminhava de dia, não é o que está escrito ali, ó? Caminhou 40 dias e... Nem de noite ele parava. Vou dar uma descansadinha, vou dormir. Não vou parar. Não posso parar. Diga glória a Deus. Irmão, o Elias viu que era tão séria essa questão de caminhar, que ele continuou caminhando de dia e de noite. Ele não parou nunca mais, até chegar onde Deus queria. Foi 40 dias e 40 noites sem parar. Por isso que eu estou falando para você. Por isso que eu estou te dizendo, irmão, só te alcança se você parar. Mas eu creio, se Deus está te chamando para caminhar, Ele vai te dar forças, meu irmão. Vai te dar o pão e a água hoje aqui, a comida, a bebida, a oração, a palavra, que você vai poder caminhar sem parar. Você não vai precisar parar nem de noite. O que representa a noite? Nem os momentos escuros, difíceis, você vai precisar parar. Você não vai precisar. E se você não parar, irmão, não tem mais nada que te alcança. Não tem mais depressão que te alcança, não tem mais demônio que te alcança, não tem mais tristeza que te alcança, não tem mais passado que te alcança, não tem, acabou. Se você não parar mais, o diabo não te alcança mais. Esse é o segredo. O pastor, eu tinha parado de orar. Me ajudava tanto quando eu orava todo dia de madrugada. E por que você parou? Se isso te ajudava tanto. Que eu fiquei muito cansado, pastor. Meu irmão, tem coisa que não pode parar. Pastor, me ajudava tanto quando eu pegava a Bíblia. Todo dia eu lia pelo menos um versículo. Como que me ajudava? E eu te pergunto, por que você parou? Me ajudava tanto, pastor, quando eu estava na igreja na quarta, quando eu estava na sexta, eu não via a hora de chegar. Quando eu não via a hora de chegar no domingo, eu estava na igreja de novo, porque me ajudava tanto. E por que você parou? Pastor, tanta luta que a gente vai cansando. Irmão, Deus não mandou você parar. Volta a caminhada, porque a caminhada é o único jeito do mal não te alcançar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Vamos